Olá, irmãos, graças e paz, amém? Família com Deus de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 15 até o verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: Seja crucificado. Amém? Que troca mal feita. Esse é o tema do Família com Deus de hoje. Que troca mal feita. Irmãos, como às vezes na vida nós podemos fazer escolhas erradas, trocar, e necessariamente não trocar pessoas, mas trocar coisas, inverter valores, inverter princípios por causa da má influência. Em se tratando de família com Deus, às vezes, quantos casamentos são destruídos, quantos cônjuges, às vezes, trocam do seu cônjuge por causa de influências, por causa de picuinhas, por cegueira, por não ter conhecimento das coisas, e fazem uma troca muito mal feita. Eu fiz questão de ler todos os versos para trazer para você mais ou menos o que está acontecendo na narrativa. Fica claro, irmãos, pelo texto. Pilatos e o próprio sonho da mulher de Pilatos revelam que eles sabiam da inocência de Jesus. Eles sabiam que os judeus haviam entregue Jesus por causa de inveja. Ele sabia disso. E é interessante que alguns vão dizer, e é verdade, irmãos, Barrabás era um homicida, era um salteador, era um ladrão. Jesus não. E no primeiro momento, para que fique claro, alguns estudiosos dizem isso, a considerar que Jesus é crucificado entre dois salteadores, entre dois ladrões, é muito possível e provável que, até pelo fato de Barrabás ser bem conhecido, aqueles dois ladrões da cruz fossem até seguidores de Barrabás. Usar uma expressão popular, fosse do mesmo bando. E se isso for verdade, nesse sentido, então Jesus literalmente tomou o lugar de Barrabás, assumiu o lugar de Barrabás. Mas que troca mal feita. Você trocar um justo, trocar uma pessoa boa, trocar uma pessoa de bem por uma outra pessoa que na verdade vivia à margem e totalmente à margem da sociedade. Eu penso que o próprio Barrabás deve ter ficado surpreso com a escolha do público, porque se ele havia ouvido falar de Jesus, ele sabia muito bem quem Jesus era e sabia também muito bem quem ele era. E isso só revela, irmãos, que às vezes por causa das influências, por causa das coisas que nós ouvimos, por causa de interpretações equivocadas, algumas pessoas fazem escolhas completamente erradas e que depois vão até se arrepender, que depois vão querer mudar. Mas é exemplo do que acontece entre Jesus e Barrabás. Pode ser tarde demais e pode não ter mais como voltar para trás. Não faça escolhas ruins. Não seja levado pela multidão.
Aqueles homens que começaram a gritar, solte Barrabás, crucifique Jesus, eles estavam sendo enganados, estavam sendo manipulados. É o que hoje costumamos chamar de massa de manobra. Não seja massa de manobra. Busque o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue falar, nenhum estudioso falar a respeito do sonho dessa mulher. E é possível até que o sonho dela fosse uma revelação divina. Há rumores de um dos apócrifos chamado Evangelho de Nicodemos, que vai dizer que o sonho dessa mulher foi de fato uma revelação divina, e alguém vai dizer, ó, tá vendo? Não disse que ele era um bruxo, ele enfeitiçou a mulher para que ela sonhasse. Mas isso tudo são rumores. Mas é possível que aquele sonho revelasse de fato a verdade a respeito de Jesus, e aquele sonho então fosse de fato enviado pelo próprio Deus. O que quero dizer com isso? Não ceda às expressões da maioria. Usando uma outra expressão popular, não seja uma Maria, vai com as outras. Ah, porque toda a gente faz, eu também vou fazer. Toda a gente está indo, eu também vou. Não faça isso. Peça ao Espírito Santo discernimento, para que você não faça uma troca mal feita, da qual depois você venha se arrepender. Amém? Deus te abençoe. Receba os nossos 10 abraços. Siga-nos nas nossas redes sociais. E até o nosso próximo Família com Deus.